Por que Jesus orou a Deus se ele é Deus? Esta é uma pergunta que muitos têm feito. Porém, quando lemos os evangelhos, vemos Jesus muitas vezes retirando-se para orar. Por exemplo, o livro de Lucas, capítulo 5 e versículos 16, nos informa da seguinte maneira: ele retirava-se para os desertos e ali orava. Se Jesus é Deus, ele não está conversando consigo mesmo? É uma pergunta justa e curiosa que nos convida a explorar as profundezas da humanidade de Jesus e sua natureza divina. Existe um Deus que é eternamente como três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não significa que existem três deuses, mas sim um Deus em três pessoas. Assim como a água pode ser gelada, líquida ou vapor e continuar como água, assim são os mistérios de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e, ainda assim, ser unificado como um Deus. Em João capítulo 14, versículo 26, nos é revelado sobre o Espírito Santo, veja: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Aqui Jesus fala do Espírito Santo como uma pessoa distinta, mas enviado pelo Pai e agindo em nome de Jesus, mostrando a unidade e os papéis distintos dentro da Trindade. Agora, dentro deste entendimento surge uma questão que tem intrigado muitos. Se Jesus é Deus, como parte da Trindade, por que ele precisava orar? Essa pergunta vai ao coração do ministério e da missão terrena de Jesus. Jesus, totalmente Deus e totalmente homem, passou algum tempo em oração. Veremos como suas orações revelaram a sua relação com o Pai, cumprir seu papel na terra e nos ensine sobre a natureza da comunicação com Deus. Vamos nos juntar e buscar entender a bela complexidade das orações de Jesus e o que eles significam para nossas próprias vidas espirituais. A natureza de Jesus. Jesus é alguém extraordinário e único, porque ele é tanto Deus e também uma pessoa que experimentou o mundo assim como nós ao mesmo tempo. Isso significa que Jesus é 100% Deus. Ele pode fazer coisas que só Deus pode fazer, como milagres especiais e resgate de pessoas de forma única. Mas ele também é 100% humano. Ele ficou com fome, sentiu-se triste e morreu. É como ter dois conjuntos completos de tudo em uma pessoa. Imagine ter todos os superpoderes, mas também vivendo uma pessoa normal, passando por tudo o que passamos, exceto que ele nunca fez nada de errado. Acreditamos nisso porque nos ajuda a compreender como Jesus pôde fazer coisas incríveis, mas também sabe o que é ser uma pessoa. A natureza de Jesus é um dos mistérios centrais da fé. A natureza de Jesus é um dos mistérios centrais da fé. É na compreensão de sua divindade e de sua humanidade. Ele realizou através de sua vida, morte e ressurreição. O propósito de orações, modelo para a humanidade. Jesus nos mostrou que a melhor maneira de conversar com Deus é ser dependente do Pai, é viver em comunhão com Ele. Jesus viveu de maneira intensa, que nos mostrou que Ele não fez nada por vontade própria, nos apresentando esse relato. Em João capítulo 5 e versículo 19, ele disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele fez, o Filho faz igualmente. Isso significa que Jesus esperou que Deus lhe mostrasse o caminho, antes que ele fizesse qualquer coisa. E quando as coisas ficaram realmente difíceis, pouco antes de ser levado e colocado na cruz, Jesus orou muito. Como assim nos é transmitido em Lucas, capítulo 22 e versículo 42, ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso nos declara que ele confiava mais no plano de Deus do que em seus próprios sentimentos, mesmo quando ele estava com medo. Outro propósito das orações de Jesus era ensinar os discípulos a orar. Jesus não manteve sua vida de oração em segredo. Ele compartilhou isso com seus discípulos, que chegaram a pedir que os ensinasse a orar. E brevemente ele os atendeu, e nos mostra em Lucas capítulo 11, versículo 1 a 4. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados,
pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Nesta oração bem simplificada, conhecida como oração do Pai Nosso, Jesus mostrou-lhes que orar é falar com Deus sobre tudo que você precisa cotidianamente, revelando em especial o nome dele como autoridade suprema que é Deus é Pai, pedindo o que precisamos, consequentemente pedindo perdão pelos erros que cometemos, em seguida pedindo ajuda para viver bem. Desta forma, as orações de Jesus são um guia perfeito para nós sobre como viver perto de Deus. Tenham a liberdade de conversar com Deus sobre tudo. Jesus nos deu esta liberdade. Comprou com alto preço e confiar nele com nossas vidas. Outro propósito das orações de Jesus é a expressão da emoção e necessidade humana. Jesus nos mostrou que ele experimentou emoções e necessidades humanas, assim como qualquer um de nós. Descritas aqui algumas maneiras, ele expressou essas características muito humanas: luto e angústia. Num jardim chamado Getsemane, que é como um parque tranquilo cheio de oliveiras, Jesus sentiu uma tristeza muito profunda, do tipo que você sente quando seu coração está tão pesado, é difícil de carregar. A Bíblia nos revela, no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 38, então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Agora imagine Jesus, conhecido por curar e ajudar os outros, e nesse momento dominado por uma tristeza tão profunda e afirmando que isso quase poderia matá-lo. Ele se afastou um pouco mais para dentro do jardim e caiu de cara no chão orando a Deus e disse, como vemos em Mateus capítulo 26, versículo 39, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Este cálice é usado como metáfora por Jesus pela difícil tarefa que ele sabia que tinha que exercer, morrer na cruz em meio a tanto sofrimento. Mas ele estava disposto a fazer o que Deus queria, buscando força e orientação. Como podemos ver no livro de Lucas, capítulo 6, e versículo 12 e 13, que diz: e aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. O que nos ensina que antes de tomar uma grande decisão, escolhendo aqueles que iriam levar adiante os seus ensinamentos, Jesus passou a noite inteira conversando com Deus. Não foi apenas uma simples conversa rápida, mas horas pedindo orientação. Ao orar a noite toda, Jesus mostrou que ele também precisava de apoio, sabedoria e força. Ele conectando-se profundamente com Deus e procura lugares tranquilos para meditar sobre cada falta do seu dia a dia e pedir orientação ao Altíssimo, nos mostrando que devemos fazer o mesmo quando enfrentamos tempos difíceis ou grandes decisões. Quando mergulhamos nas histórias e ensinamentos da Bíblia, descobrimos que Jesus não viveu apenas uma vida exemplar. Ele viveu a vida humana perfeita, cumprindo toda a justiça. Isso significa que ele viveu em completa obediência e submissão a Deus. A Bíblia nos declara no livro de Hebreus, capítulo 5, e versículos 7 e 8, que o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, todavia aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Foi assim que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, aprendeu a obedecer através das coisas que sofreu. Suas orações não eram apenas sussurros no silêncio, mas clamores fortes, cheios de lágrimas reais. No entanto, ele sempre obedeceu, não importa o que isso lhe custasse. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, temos outras declarações que nos afirmam dizendo: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O que nos transmite a mensagem de que Jesus não obedeceu apenas quando era fácil. Ele obedeceu até o ponto de morrer uma morte dolorosa e humilhante na cruz.
sua vida não foi uma série de escolhas fáceis, e sim uma submissão constante à vontade de Deus, mesmo quando isso o levou à cruz. O que é verdadeiramente notável na vida de Jesus é que ele era totalmente humano como nós, com os mesmos sentimentos, as mesmas tentações e as mesmas dores. No entanto, ao contrário de nós, ele nunca falhou em sua obediência e submissão. Cada ação, cada palavra e cada pensamento estava perfeito alinhado com o que Deus queria. Ele não viveu para si mesmo, mas para Deus e para nós. A vida perfeita de Jesus nos dá a certeza de algo extraordinário feito por nós. Onde falhamos em ser justos, sua vida nos oferece a chance de ser visto como justo diante de Deus. Por um minuto, imagine tentar seguir uma vida perfeita sem cometer um único erro. Para nós, isso é impossível. No entanto, hoje temos Jesus para nos conciliar com o Pai, a cada desvio que cometemos, até mesmo estando consciente. Ele viveu a vida que deveríamos viver e nos ofereceu a recompensa como se nós mesmos fizéssemos isso. Ao compreender a perfeita obediência e submissão de Jesus, podemos apreciar o presente incrível que nos é oferecido pela fé em Cristo Jesus. É um presente que nos encoraja a seguir firme com Jesus, não porque podemos merecê-lo, mas porque é o dom da graça de Deus para conosco. A importância de manter a comunhão com o Pai. A oração por Jesus para permanecer conectado. E como o vínculo inquebrável entre um filho e um pai. Embora Jesus fosse o Filho de Deus, ele ainda conversava com Deus, nos mostrando que ele depende extremamente da sua conexão para obter força e orientação. Isso nos diz algo poderoso sobre a oração. Não se trata de pedir coisas, e sim sobre manter nosso relacionamento com Deus vivo e eficaz. Agora veja o que aconteceu logo depois que Jesus foi batizado. Como é declarado no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, e aconteceu que, como todo o povo fosse batizado, e sendo batizado também Jesus, e orando, abriu-se o céu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Neste momento, o próprio céu parecia descer, afirmando esse relacionamento profundo. Jesus estava em contato constante com o Pai, e foi durante essas conversas que incríveis decisões foram tomadas, e o amor foi compartilhado, um ato de amor e confiança dentro da Trindade. A oração também foi um ato de amor e confiança dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, mesmo sendo Deus, expressou sua confiança no Pai através da oração. Um exemplo que podemos citar é quando ele estava prestes a ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Em João capítulo 11 e versículo 41 e 42, quando ele agradece. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me a enviaste. Quando oramos, estamos entrando nesse círculo de amor e confiança que existe desde antes dos tempos. Estamos dizendo a Deus: Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti, assim como Jesus confiou. Finalmente, a oração foi a forma como Jesus abraçou plenamente o ser humano. A encarnação foi uma forma para Deus se tornar homem em Jesus. Não foi apenas Deus vestindo uma roupa humana. Ele se tornou totalmente um de nós e parte do ser humano reconhecer que não somos todo-poderoso. Nós precisamos de ajuda, precisamos de Deus. Jesus mostrou isso quando a vida ficou difícil. Antes de ser preso, quando ele foi orar em um jardim chamado Getsêmani, ele estava profundamente preocupado com o que estava prestes a enfrentar, morte numa cruz. Quando ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Aqui, ele está lutando, nos mostrando que não há problema em levar nossos medos mais profundos a Deus. A oração na vida de Jesus era a sua maneira de ficar perto de Deus, mostrando confiança e amor. Quando oramos, estamos seguindo os passos de Jesus,
conhecendo Deus de perto e confiando nele com nossas vidas, e abraçar o que significa ser verdadeiramente humano, assim como Jesus fez. O papel intercessor. Jesus orando pelos outros. Especificamente no livro de João, capítulo 17, versículo 9 a 23, temos o seguinte relato: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, porém eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Guardei aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeitos em unidade. E para que o mundo reconheça que tu me enviaste a mim, e que os amaste a eles como tu me amaste a mim. Este momento realmente é tocante, porque vemos Jesus, que é chamado Filho de Deus, orando ao Pai, em nome de seus amigos, que inclui não apenas os discípulos que estavam com ele, mas todos nós que alguma vez acreditaríamos nele. Isso nos mostra que Jesus tinha uma preocupação especial com nós todos. Mas ele não para por aí. Isso significa que Jesus pensou em cada um de nós naquela época. Ele pediu ao seu Pai que todos nós pudéssemos ser um, assim como ele e o Pai são um. É como se ele quisesse que todos fossem da mesma família, unidos, trabalhando juntos, em amor. O papel de Jesus como mediador entre Deus e os humanos. Em 1 Timóteo, capítulo 2, e versículos 5 e 6, na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, nos revela claramente o trabalho que Jesus exerceu para conosco. E diz: Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então logo vemos claramente que um mediador é como uma ponte que liga uma parte à outra, ou seja, Jesus nos ligou a Deus por meio dos seus feitos. Antes de Jesus, as pessoas estavam separadas de Deus por causa de seus pecados. Jesus veio para corrigir essa lacuna. Ele viveu uma vida perfeita, então morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, mostrando-nos que ele tem poder sobre o pecado e a morte. Ao fazer isso, ele se tornou o único intermediador entre nós e Deus. Isso é uma coisa incrível, porque significa que podemos ir direto a Deus, através de Jesus. Não precisamos de nenhuma outra pessoa ou coisa para falar com Deus por nós. Jesus é nossa linha direta com Ele. Quando oramos, podemos orar em nome de Jesus, e Ele falará por nós, certificando-se de que permanecemos conectados com Deus. Então, em termos simples, Jesus se preocupa profundamente conosco que Ele fale com Deus sobre nossas necessidades, nossa proteção e a nossa unidade uns com os outros e com Ele, e como nosso mediador. Ele é a razão podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Ele fica no meio, garantindo que, apesar de nossas falhas, por intermédio dele podemos estar perto de Deus. A oração como meio de cumprir sua missão. A oração é como um local de encontro secreto onde nos sentamos com Deus para falar sobre tudo em nossos corações
A Bíblia nos declara em Lucas capítulo 22 e versículo 43, dizendo: "E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia." Isto mostra-nos que quando temos grandes tarefas a fazer, podemos orar assim como Jesus o fez, e Deus pode nos enviar ajuda. Então, há aqueles momentos quando você precisa que algo grande aconteça, como um milagre da vida real. Quando Jesus estava prestes a trazer seu amigo Lázaro de volta da morte, ele não apenas estalou os dedos. Primeiro ele conversou com Deus, em forma de oração, e ligeiramente ele agradeceu a Deus por sempre ouvi-lo. Isto é o que está escrito em João capítulo 11, versículo 41 a 42. Então eles tiraram a pedra de onde o morto jazia. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: "Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste." Jesus deixa claro que as coisas incríveis que estavam prestes a acontecer foram graças a Deus, não apenas a Ele. Portanto, orar não é apenas pedir coisas, e sim se preparar para fazer grandes coisas, fazendo escolhas inteligentes e dando crédito a Deus pelas coisas incríveis que Ele faz através de nós. Porque Jesus, que foi reconhecido como Deus, orou a Deus, desvendamos alguns pontos vitais. Vamos recapitular. Em primeiro lugar, tocamos na natureza de Jesus, como totalmente divino e totalmente humano. Esta dupla natureza é essencial em compreender as razões por trás de suas orações. Como Deus, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, mas como homem, ele viveu dentro das limitações da humanidade. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 8. Está escrito: "O qual, sendo em a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz." No livro de João capítulo 10, versículo 30, Jesus revela: "Eu e o Pai somos a um." Agora, o significado das orações de Jesus que revela sua confiança em Deus Pai, modelando a confiança na sabedoria e força de Deus. Suas orações, como aquela no jardim do Getsêmani, Lucas capítulo 22, versículo 42, dizendo: "Pai, se queres, apassa de mim este cálice, porém não se faça a minha vontade, senão a tua." Mostrar sua submissão à vontade de Deus, fornecendo informações sobre sua missão de redimir a humanidade. Em João capítulo 17 e versículo 20 a 23, quando ele orou por seus discípulos e por todos os que creem, pedindo unidade e proteção. Isso reflete seu papel como intercessor que revela a profundidade do seu amor e compromisso à sua missão. Convidamos você a refletir sobre o exemplo de Jesus e considerar o papel da oração em sua própria vida. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários e orava. Lucas capítulo 5, versículo 16. Se Jesus, o Filho de Deus, viu a necessidade de orar, quanto mais nós precisamos cultivar uma vida de oração. Seu exemplo não é apenas um ritual a seguir. É um convite a promover um relacionamento pessoal com Deus, onde podemos expor nossos fardos e encontrar orientação e conforto. Na quietude dos nossos momentos com Deus, lembre-se de que a oração é um dom, um diálogo e uma oferta de paz da qual você pode participar. Ao refletir sobre a vida de Jesus, considere como sua própria vida de oração se alinha com o exemplo dele. Oremos, Pai do céu. Chegamos até o Senhor em humilde adoração, reconhecendo sua infinita sabedoria e a profundidade do seu amor, que muitas vezes ultrapassa a compreensão humana. Ao contemplarmos a vida de Jesus, seu Filho e nosso Salvador, nos encontramos pensando o mistério de suas orações para convosco. Senhor, reconhecemos que nas orações de Jesus vemos o reflexo perfeito de humildade e dependência. Assim como ele olhou para o Senhor, nós também levantamos nossos olhos e corações em oração, buscando orientação, força e um relacionamento mais próximo contigo, Senhor.
Nos momentos em que lutamos para compreender as complexidades divinas, pedimos uma fé simples e infantil que confia na sua bondade e no seu pleno ensinamento. Ensina-nos, ó Deus, a imitar Jesus em sua atitude orante, sabendo que assim como ele, sendo Deus, curvou-se em comunhão contigo. Somos convidados para esse espaço sagrado de conversa e intimidade contigo, ó Senhor. Através do seu exemplo, que possamos entender a importância da oração como um meio de expressar nosso amor, nossas necessidades e nossa gratidão. Em nossas vidas diárias, enquanto enfrentamos nossas próprias provações e alegrias, lembremo-nos do exemplo de Jesus, que em cada momento, seja de triunfo ou de provação, devemos recorrer a Ti, Senhor, em oração, assim como Ele fez. Deixe que a sua vida nos lembre que nas nossas fraquezas encontramos sua força, em nossas perguntas encontramos sua sabedoria e na nossa solidão encontramos a Tua presença reconfortante. Abençoe-nos com a paz que vem de saber que o Senhor estará sempre ao nosso alcance, ouvindo os anseios sussurrados de nossos corações. Fortalece-nos com o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, que em todas as circunstâncias podemos encontrar a coragem de dizer: não a minha vontade, mas a sua seja feita. No santo nome de Jesus, oramos. Amém. Juntos somos mais fortes. Curta, comente e compartilhe este vídeo.